A paz do Senhor? Eu os convido a ficar de pé. Abrir a sua Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 23. Felizes estamos de podermos estarmos aqui na casa do Senhor. Bom vermos essa igreja cheia, abençoada. Como o pastor falou, bastante pessoas nos visitando, pessoas que há um tempo nós não víamos. Eu ainda sinto falta de algumas pessoas que não puderam estar aqui hoje, que são nossas, mas que hoje não estiveram aqui. Eu mais feliz ainda estou porque eu pensei assim, que minha filha falou assim: pai, hoje tem jogo do Flamengo. Aí eu falei, vai dar ruim. Aí, só que tipo assim, ver vocês aqui mostra uma coisa muito boa. Aí Deus está trabalhando na maturidade espiritual da sua igreja. Amém? Hebreus capítulo de número 11, verso de número 23... diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, e tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Em algumas versões diz assim, como vendo aquele que é invisível. Quem tem essa versão aí na sua Bíblia? Levanta a mão. 1, 2, 3. Várias pessoas com essa versão. Porque o invisível a qual o texto está falando é Deus. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, sou grato a Ti nessa hora pela Tua bondade, em que mais uma vez envolve-nos, Seu Deus, neste recinto, nesse lugar santo, nesse lugar, Senhor Deus, que Tu tens separado para ser chamado casa de oração. Eu quero Te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque grande é a Sua misericórdia sobre nossas vidas. E a Tua graça tem nos favorecido de uma maneira toda especial e nos permitido, Senhor Deus, mais uma vez reunirmos para ouvir a Tua palavra. Quero eu Te pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco aqui nessa noite de uma maneira toda especial. Como já tens falado desde o início do culto, continue, Senhor Deus, a falar aos nossos corações através da Sua palavra. É a oração que a Ti eu faço nesta hora, em um nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Quero agradecer o som aí que está maravilhoso. Obrigado. Amém. Queridos, nessa última semana, nesse final de semana, propriamente dito, de sexta para cá, nós estávamos ali entre os homens, num movimento espiritual bem legal, porque estávamos tendo um entendimento daquilo que Deus deseja para a sua igreja. E para falar sobre isso, eu vou até contar uma história, porque eu acordei na sexta-feira pela manhã, às 5h10 da manhã, parece que Deus está me acordando todos os dias esse horário para orar. E aí, quando eu acordei, veio a mim 2 palavras que falavam sobre crescimento e amadurecimento. Crescimento e amadurecimento. E eu peguei e compartilhei lá com o nosso grupo de intercessão de homens, que graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós temos um grupo de intercessão de homens forte, abençoado, que tem crescido e tem se mostrado muito zeloso pelas coisas do Senhor. E essas 2 palavras mexeram no meu coração, porque
No ano passado, após conversar com os coordenadores da empresa sobre a proposta do crescimento para o ano de 2022, no ano 2022, que foi o ano passado, nós falávamos sobre nossos objetivos de crescimento na empresa, como gostaríamos que a empresa crescesse, prosperasse, aumentasse, e todos os coordenadores impulsionados que ficaram com a visão, e vamos fazer acontecer, vamos trabalhar, a Medição vai arrebentar em 2022, e foi. Eles começaram a arrebentar de vender. E aí, no afã de alcançar os seus objetivos empresariais, eles quiseram fazer um crescimento horizontal. Em vez de aumentar o número de vendas, proporcional ao produto que nós já trabalhávamos, aos produtos que nós já trabalhávamos, eles aumentaram o número de vendas, adicionando mais produtos no nosso portfólio. Só que esse crescimento das vendas não foi um crescimento saudável, porque automaticamente eles não se preocuparam, eles preocuparam-se tão somente com o valor final, ou seja, o número final do faturamento, e não se preocuparam com markup, com margem, com a lucratividade. Então, encheram a empresa de produtos que tinham margens mínimas, e alguns deles até margens negativas. O problema foi que, para atender a demanda logística de todas essas vendas, foi necessário contratar vários cooperadores novos. E aí, aos olhos naturais, numa visão assim, poxa, a empresa está indo legal, está crescendo, o faturamento aumentou, está contratando mais funcionários, está dando mais emprego, isso é legal a beça, só que, no entanto, tem um DRE, que é ele que fala a verdade. O DRE que fala a verdade, porque o DRE é quem diz se a empresa está ou não dando lucro no final das contas, na última linha. E aí o DRE começou a apontar margens negativas durante o mês, durante o trimestre, e aí chegamos no final do ano dilapidando quase todo o patrimônio acumulado da empresa, ou seja, quase todo o nosso capital social. E aí, quando chegou no final do ano, veio ainda muitas coisas que aconteceram, principalmente o novo governo que entrou, que na verdade ainda nem tinha entrado, mas só por ter ganhado a eleição já conseguiu fazer um movimento muito negativo no mercado. E aí nós tivemos que tomar algumas decisões, porque falamos assim, não adianta nada nós termos um crescimento no faturamento, a empresa crescer, se a margem de lucro diminuiu. Ou seja, não foi um crescimento saudável, não foi um crescimento que dá boa saúde para as finanças, para o caixa da empresa. Então, quando foi agora no início do ano, eu sentei com os coordenadores e fizemos um plano de contingência. E aí, infelizmente, tivemos que cortar vários cooperadores no início do ano para equalizar e equilibrar lucro com despesas. E aí fizemos um planejamento para o ano todo, e aí começamos a fazer o seguinte, olha, produtos que não estão dando margem, corta tudo. Por quê? Não adianta nada a gente crescer o faturamento se a margem não acompanhar. Então eliminamos vários produtos, centenas de produtos do nosso portfólio, começamos a trabalhar com marcas mais responsáveis, marcas que tinham uma lucratividade, e isso mudou totalmente. Faturamento, no final de 2023, cresceu e o lucro acompanhou. Por que eu estou contando essa história? Porque muitas das vezes nós estamos no afinco de obter um crescimento, mas o crescimento que muitas vezes não é saudável, um crescimento que não traz saúde para a vida da igreja, saúde para a vida do seu povo. Por isso que essas palavras falaram muito ao meu coração nesse último final de semana, crescimento e amadurecimento. Precisamos crescer, sim, mas precisamos crescer de maneira saudável. Crentes convertidos de verdade, crentes que têm vida devocional em dia, crentes que amem ao Senhor, que sejam verdadeiramente convertidos, que tenham um comprometimento real com a sua palavra, que estejam dispostos a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que realmente venha condizer com a fé
que nós professamos no nosso Senhor. O meu desejo, o desejo do pastor dessa igreja, pastor Márcio, é que a nossa igreja cresça em 2024, mas cresça de maneira saudável, de maneira amadurecida. Isso para a glória do nome do Senhor. E nós estamos com grandes expectativas, porque Deus já tem falado ao nosso coração. 2024 vai ser um ano de crescimento, mas não só crescimento, vai ser um ano de amadurecimento. E o desejo do meu coração para a nossa igreja é que nós venhamos crescer, não somente aqui, mas que você também venha crescer na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em todas as áreas da nossa vida. Você pode dizer amém com isso? Amém. Bendito é o nome do Senhor. Então vamos entrar na mensagem. O texto que nós lemos fala sobre fé, e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Porque a vida de Moisés foi uma vida de milagre. Foi uma vida onde ele, para viver o propósito de Deus, ele teve que romper com o passado que ele vivia no Egito. E assim é a nossa vida. Se nós não conseguirmos rompermos com o passado, nós não conseguimos evoluir. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos progredir. Tem uma frase de efeito que o nosso pastor fala, e hoje o Douglas publicou lá no nosso grupo, que diz assim: quem não anda para frente... Então nós precisamos avançar, nós precisamos aprender a progredir. E para alcançar esse avanço na nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos romper com o passado. Romper com as manias, com as mesmices, com os vícios, com o pecado, com tudo aquilo que pode estar nos atrapalhando, que pode estar impedindo a nossa evolução, que possa estar impedindo o nosso progresso espiritual. Como igreja, nós temos que ter esse tipo de pensamento. E Moisés é um bom exemplo disso. E a Bíblia diz que pela fé, ele alcançou esse rompimento. Só que antes de entrar propriamente na vida de Moisés, eu quero falar um pouco sobre o que é fé. Aí em Hebreus, no capítulo 11, é o capítulo que fala sobre a fé. Onde nós temos no versículo 1 a definição. E a partir de então, nós temos aquilo que a fé pode fazer. Hebreus 11, 1, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aí, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que se não vê. Fé é confiança, fé é acreditar e descansar. A fé não é somente acreditar, mas é acreditar e confiar que Deus vai fazer, porque muitos creem, mas nem todos confiam, e nós precisamos estar associando a confiança à nossa crença, que não adianta nada você entender que Deus pode fazer, acreditar que Ele pode fazer, se você não descansa nisso. A Bíblia diz que não basta apenas ter fé, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem diante do Senhor, mas nós temos que aprender a confiar e descansar no Senhor, acreditando que Ele vai fazer, porque a fé, ela faz isso na nossa vida. Você vai ver no versículo de número 2, que diz assim: porque pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. O testemunho alcançado pelos antigos, que é descrito na narrativa do versículo de número 10 e depois todo o capítulo 11, diz que os antigos, eles alcançaram bom testemunho diante do Senhor. Então, pela fé, nós alcançamos bom testemunho. No versículo de número 3 diz que essa fé, ela produz entendimento espiritual. Versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que não é aparente, daquilo que não se pode ver. Olha só que coisa interessante. Pela fé entendemos que o mundo e tudo aquilo que se vê veio à existência a partir daquilo que não é aparente. Como você sabe, tudo que existe é produto da energia. Tudo que existe é energia acumulada através daquelas ligações que nós entendemos no colégio, ligações datônicas, iônicas, covalente, aquelas ligações onde um átomo segue um elétron para outro átomo e se aglomera formando uma molécula e então formando a matéria. Então, pela fé entendemos que o mundo que hoje existe veio à existência a partir daquilo que não se vê. A energia é pré-existente, a ciência diz isso. E quando Deus falou, haja,
O haja de Deus fez com que as moléculas se agrupassem, dando forma a tudo aquilo que se vê. E a Bíblia diz que como que nós entendemos isso? Pela fé. O homem natural não consegue entender os milagres de Deus. O homem natural não consegue aceitar a existência de Deus. O homem natural não consegue admitir que tudo aquilo que existe é fruto da operação do poder da palavra do Senhor. Mas, no entanto, eu e você entendemos, pela fé, que pela palavra de Deus os mundos foram criados e tudo pela palavra de Deus subsiste e é sustentado pela palavra do seu poder. Algumas pessoas podem dizer: mas vocês crentes são muito infantis, são muito inocentes, acreditar naquilo que a Bíblia diz. Olha, eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia diz, porque essa é a palavra do Senhor, do que acreditar numa falsa ciência que não consegue provar nada dos postulados que ela realmente tem sustentado. A Bíblia vai dizer que um grande peixe engoliu Jonas e durante 3 dias ele permaneceu no ventre do peixe. A ciência pode dizer: isso é impossível. Hoje já é possível provar que isso é possível. Mas, no entanto, ainda que alguém diga: foi uma baleia que engoliu, pela fé, se a Bíblia dissesse que fosse uma sardinha que engoliu Jonas, eu acreditaria, porque eu creio no Deus que faz coisas impossíveis. E é pela fé que nós temos esse entendimento. O versículo de número 6 diz assim que pela fé é a maneira como nós agradamos a Deus e somos recompensados por Ele. Diz aí o texto, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós não conseguimos agradar a Deus se nós não crermos nele. Nós não conseguimos sermos agradáveis ao Senhor se nós não crermos nele. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que tem uma vida religiosa meramente intelectual, uma pessoa que tem uma vida de um cristianismo que puramente é um assentimento daquilo que ela leu, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela imaginou e aceita isso como verdade, mas, no entanto, no seu coração não crê, essa pessoa não consegue ser agradável ao Senhor. Aqueles que agradam ao Senhor são aqueles que creem no íntimo do seu coração que Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio e Ele continua operando aqui neste lugar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a Bíblia diz: é necessário. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é necessário crer em Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam mediante a fé. A fé é a única moeda do reino que produz milagres na nossa vida. Deus não responde à minha dor. Deus não responde às minhas lágrimas. Deus não responde aos meus problemas. Deus responde à minha fé. A Bíblia diz: tendes fé em Deus. Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7 vai dizer o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Não adianta nada nós orarmos, nós vimos a igreja, nós vivemos uma vida religiosa, se nós não crermos do íntimo do nosso coração. Você não pode mais continuar vivendo uma vida cristã meramente intelectual. Você tem que ter fé no seu coração. Você precisa permitir que a fé brote no seu coração para que você comece a ter experiências espirituais com Deus profunda. A Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que creem. Sabe por que nós muitas vezes não vemos os sinais, os milagres de Deus na nossa vida? Porque não cremos. Porque não cremos. E Deus, Ele só responde à nossa fé. Houve uma situação durante o período
do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele foi para a sua cidade e ele começou a pregar ali naquele local onde ele era nascido, onde as pessoas conheciam ele desde sempre, viram ele crescer, sabiam quem eram os seus pais, sabiam quem eram os seus irmãos, conheciam as suas irmãs, e a Bíblia diz que ali ele não fez muitos milagres, porque aquele povo da sua cidade ficou escandalizado por causa dele. Porque aí Jesus Cristo diz o seguinte: não há profeta sem honra senão na sua própria casa. E ali Jesus não realizou muitos milagres por falta de fé daquelas pessoas. Jesus, de corpo presente na terra, durante o exercício do seu ministério, na sua cidade de natal, na sua cidade de nascimento, ele não realizou muitos milagres. Por quê? Porque as pessoas duvidavam. Diziam assim: não é esse Jesus de Nazaré, filho de Maria e José? Não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Como diz agora, vim de Deus? E por causa disso, porque eles não acreditaram, eles deixaram de provar o poder de Deus em suas vidas, com a presença de Jesus Cristo no meio deles. Precisamos acreditar, porque senão nunca vamos experimentar. Precisamos crer, porque senão nunca vamos obter aquilo que Deus pode fazer. Como que nós alcançamos essa fé que produz milagres na nossa vida? A fé é adquirida por aquilo que ouvimos e é ativada por aquilo que falamos. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ouvimos e damos crédito à palavra de Deus, a fé desenvolve-se em nosso coração e produz milagres. Bartimeu ouviu que Jesus Cristo haveria de passar ali próximo aonde ele estava, no caminho entre as Jericós. E quando ele ouviu que Jesus Cristo haveria de passar, quando ele ouviu que Jesus Cristo estava passando, porque na verdade as pessoas falaram para ele, olha, quando ele perguntou, quem é essa multidão que está passando aí? Disseram, olha, é Jesus de Nazaré quem está passando ali. Olha só que coisa interessante. Quando Bartimeu perguntou quem é que estava passando, disseram, é Jesus de Nazaré. Quando falaram para ele, é Jesus de Nazaré, não estavam dando crédito a Jesus. Porque de Nazaré, como diz Natanael, poderia vir alguma coisa boa. Estavam, na verdade, desdenhando, desmerecendo Jesus. Mas Bartimeu, que já havia ouvido falar, porque ele é cego, mas não era surdo, daquele Jesus que entrou na sinagoga e pegou o livro do profeta Isaías e leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e cansados, anunciar o ano aceitável do Senhor, propagar aos aqueles que estão em prisão liberdade dos cativos e abrir vista aos cegos. Bartimeu falou, esse Jesus tem poder para realizar o milagre que eu preciso. Porque de nenhum outro a Bíblia falou que tem poder para abrir vista aos cegos. Mas como ele ouviu falar que Jesus Cristo leu que o Espírito do Senhor estava sobre ele para abrir vista aos cegos, ele pôs-se a clamar. E ele não clamou Jesus de Nazaré. Ele clamou aquele que ele conhecia, saber o Jesus ungido. Ele diz, Jesus, filho de Davi. Falaram que era Jesus de Nazaré, mas ele sabia, esse é Jesus messiânico, aquele que tem poder para abrir vista aos cegos. E ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fé, ela está condicionada àquilo que nós ouvimos. Sabe por que muitas das vezes nós não produzimos a fé necessária para alcançarmos aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas? Porque nós enchemos o nosso coração e a nossa mente de tantas coisas que produzem dúvidas, em vez de produzirem fé. O que sai da sua vida é aquilo que entra. Aquilo que você coloca para dentro é aquilo que você vai reproduzir. No entanto, se você enche o seu coração com dúvida, como é que você vai conseguir manifestar fé? O meu desejo para você nessa noite
Encha o seu coração com a palavra do Senhor. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Pela manhã acorde e leia a palavra. Quando você estiver durante o seu dia, no momento de folga, coloque a palavra de Deus para que você possa ouvir, para que você possa ler. Ouça uma pregação, ouça uma palestra, ouça aquilo que o seu pastor prega no domingo à noite na igreja e deixe o Espírito Santo produzir fé dentro do seu coração e você vai ver aquilo que Deus pode fazer na sua vida. A fé está condicionada àquilo que ouvimos e ela é ativada por aquilo que nós falamos. 2 Coríntios 4,13 diz assim: como está escrito, eu criei, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Quando você crê, você consegue reproduzir através da sua fé, segundo a vontade de Deus, milagres na sua vida. Jesus Cristo falou em Mateus 17:20: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e acolá, e nada vos será impossível. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, aí ele diz, basta falar, e Deus vai fazer o milagre. Só que isso não é confissão positiva, isso não é determinar que Deus vai fazer nada disso não. Isso é fé, operando no sobrenatural. E foi Jesus Cristo que falou, se tiverdes fé, Deus vai fazer o milagre que você precisa. Deus vai fazer o milagre que você precisa. A fé, ela é alimentada por aquilo que ouvimos e é ativada por aquilo que falamos. Eu criei, por isso falei. Ei, se você crer que Deus vai fazer o milagre na sua vida, você pode começar a declarar a palavra do Senhor. Declare a palavra do Senhor e Deus vai honrar a fé no seu coração. Continuando então a mensagem. A fé em Deus. Eu li uma frase que eu achei interessante. Faz a gente crer naquilo que é incrível, inacreditável, ver aquilo que é invisível e realizar aquilo que é impossível. Por isso eu quero falar aqui nessa noite sobre essa fé que vê o invisível, que foi a fé que brotou no coração de Moisés. O texto do versículo 23 do capítulo 11 que nós lemos diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui está falando sobre, ainda antes do início da vida de Moisés começar, os seus pais, Amrão e Joquebede, eles tiveram fé suficiente em Deus para gerar seu filho, deixá-lo vir, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis da sua época. Moisés nasceu num período em que Faraó havia ordenado que todas as crianças fossem assassinadas. Todas as crianças do sexo masculino que nascessem deveriam ser mortas. Por isso, muitos casais, durante a relação, eles praticavam coito interrompido, porque eles tinham medo de gerar um filho do sexo masculino e essa criança ser assassinada, ser jogada no rio Nilo para ali morrer afogada. Só que, no entanto, a Bíblia diz que pela fé, Joquebede, mãe de Moisés, gerou o seu filho, e a Bíblia diz que foi pela fé. Ela aceitou deixar o seu filho nascer, mesmo num ambiente hostil, aonde a morte poderia ser algo fatídico na sua vida. E é aí que eu quero falar, porque hoje vivemos num mundo muito complicado, muito caótico. Colocar uma criança no mundo hoje é algo muito difícil, porque os valores espirituais estão sendo substituídos pelos valores do inferno. Gerar um filho hoje é algo muito complicado. E quando
não é por irresponsabilidade de uma adolescente, de uma gestação indesejada, eu vejo nessa atitude uma atitude de fé, de alguém que continua acreditando que Deus pode guardar os nossos filhos, que Deus pode guardar os nossos filhos, que Deus não nos permitirá que os nossos filhos sejam entregues ao diabo, venham servir aos valores deste mundo hostil e deixar de acompanhar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Eu quero lhe dizer algo muito importante para você aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, não permita que o diabo aborte os seus sonhos, seus planos, suas realizações em Deus. Porque ainda que Satanás se levante com todas as forças do inferno para tentar abortar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, continue crendo, continue gerando, continue concebendo. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida e Deus vai sustentar e fazer a manutenção dele, para que o nome dele seja glorificado através de você. É isso que nós precisamos entender. Pela fé, Joquebede decidiu gerar Moisés, aceitou gerar Moisés, e quando a criança nasceu, ela ocultou das parteiras egípcias durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, porque viram que aquela criança era especial. Mas a Bíblia diz que após 3 meses, não podendo mais ela ocultar, colocou Moisés numa barquinha, num cestinho betumado, e colocou no leito do rio Nilo, para então ele ser levado pela correnteza e talvez ali ir para o mar Mediterrâneo. Você que talvez já tenha estudado a geografia dali do Egito, da Palestina, você vai saber que quando o povo de Deus foi para o Egito, José falou o seguinte: fale que vocês são pastores, porque os egípcios não gostam de pastores, então eles vão mandar você ficar o mais longe possível. E o lugar reservado para aqueles em que os egípcios não gostam é a região da aldeia de Gósen, que fica no delta do Nilo, já quase faceando com o mar Mediterrâneo, o mais longe possível do palácio de Faraó. Então, no entanto, os israelitas foram lá para a aldeia de Gósen, numa região em que o rio Nilo corria, passava pelo Egito, seguia adiante, e antes de desembocar no mar Mediterrâneo, ele se dividia ali no delta, e ali foi onde ficaram o assentamento dos hebreus no período em que eles estiveram no Egito. Só que, no entanto, uma coisa interessante, que Joquebede colocou o cestinho de Moisés no rio Nilo, próximo à sua casa, e o cestinho de Moisés foi parar próximo ao palácio do rei. Porque a filha do rei, embora a Bíblia não tenha esse relato por escrito, ela desceu para banhar-se no rio Nilo e viu junto aos juncos aquela barquinha de Moisés e tomou para si. E quando ela pegou para si, ela imediatamente identificou que era um dos hebreus. Por quê? Porque os hebreus eram circuncidados. Primeira coisa que você faz quando vê a criança: menino ou menina? Foi lá, viu a fralda, menino, circuncidado, filho de hebreu. Filho de hebreu. Miriam, que acompanhava, disse para ela: olha, ela precisa de uma mãe, alguém que tenha leite. E mandou chamar então, manda chamar. E aí quem que mandou chamar? Joquebede. Sabe o que eu acho mais interessante dessa história? É que o rio corre para o mar. Então o sentido do fluxo do rio é: o rio Nilo passava pelo Egito, corria e ia desembocar no mar Mediterrâneo, lá próximo de onde estava a aldeia de Gósen, aonde estava a cidade, aonde ficavam os israelitas. Só que, no entanto, quando Joquebede colocou a barquinha de Moisés lá, a Bíblia não narra, mas, no entanto, a barquinha de Moisés, em vez de descer correnteza abaixo, subiu correnteza acima. E Deus foi fazer com que aquela cestinha fosse parar próximo ao palácio, onde a filha de Faraó foi se banhar. Contra a ordem natural e as leis da física, a barquinha de Moisés, que deveria seguir mar adentro, subiu correnteza do Nilo acima. O lugar do rio Nilo, aonde as crianças eram assassinadas, foi o mesmo caminho que Deus usou para levar Moisés para dentro do palácio.
Só que o que eu acho interessante, mais ainda, sabe qual é? É que tipo assim, a filha de Faraó saiu do palácio para poder banhar-se no rio Nilo. Tudo bom que ele tinha vários costumes e tinham crenças relacionadas ao rio Nilo, mas, no entanto, eu imagino que no palácio ela tinha as piscinas naturais mais lindas e maravilhosas que se podiam ter. Como já diz, obras faraônicas. O que fez com que aquela moça saísse de dentro do palácio para banhar-se no rio Nilo, no momento em que a barquinha de Moisés chegou e ficou junto à região dos juncos do rio? Eu não sei você, mas penso eu, Deus estava tirando de dentro do palácio alguém para patrocinar os sonhos de Joquebede para que eles não viessem a morrer naquele rio. Eu não sei você, mas eu creio que Deus pode levantar patrocinadores para os nossos sonhos. Deus pode sustentar-nos através das mãos daquele que Ele deseja que venha, Senhor, a ser sustento para nós. Quando você crer, você vê milagre. Quando você crer, você prova milagre. Quando você acredita, Deus realiza. Deus realiza. Agora pensa você, Moisés, que tinha uma ordem para ser assassinado, agora está sendo sustentado e alimentado dentro da casa de Faraó. Ou seja, Deus escondeu aquele que haveria dele usar um dia para libertar o seu povo, dentro da casa do seu inimigo. Durante 40 anos, Moisés foi alimentado, sustentado e educado nas melhores faculdades do Egito, para se tornar ali talvez um governante, o sucessor de Faraó, porque ele era filho da filha de Faraó. Mas, no entanto, Deus tinha um propósito muito maior para com ele. Em vez de ser um guerreiro ou um faraó do Egito, Deus já o havia convocado desde antes do seu nascimento para ser o libertador do seu povo. E por causa disso, por causa do propósito de Deus, Deus não deixou Moisés morrer, mas Deus o preservou, porque Deus tinha um propósito especial com isso. A fé que vê o impossível leva-nos a renunciar tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. E foi exatamente isso que Moisés fez. Você leu aí comigo que pela fé Moisés, ele recusou, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou o seu direito ao trono. Ele recusou ali fazer parte da sucessão do Egito. Querido, era governar a maior potência do mundo daquela época. José havia comprado todas as regiões vizinhas, todos os moradores, todos se tornaram vassalos do Egito durante aquele período. Moisés haveria de herdar o trono de Faraó, mas, no entanto, a Bíblia diz que pela fé ele renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Quero lhe dizer algo muito importante. Ele tomou essa decisão por sua livre vontade. Por sua livre vontade. Jesus Cristo, ele disse o seguinte: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você precisa estar disposto a renunciar ao mundo. Você precisa estar disposto a renunciar os seus pecados para viver uma vida santa que caminhe em direção a Deus. Essa responsabilidade é uma responsabilidade pessoal, intransferível e autônoma. É você quem decide. Jesus Cristo falou: se alguém quiser. Você tem que decidir. Nós temos que decidir. A graça de Deus, ela nos habilita, ela nos capacita, ela nos empodera para nós cumprirmos o desejo do nosso coração. Mas a Bíblia diz, você tem que optar pelo Senhor, renunciar ao mundo, renunciar à carne, para poder viver para Deus. Uma outra coisa muito importante, toda escolha de servir a Deus envolve renúncia e sacrifício. Sabe por quê? Não bastou simplesmente Moisés ele desprezar a sua herança do Egito.
ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres do pecado. Ele cortou na sua própria carne. E é isso que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Queremos servir a Deus, queremos buscar o Senhor. Todos nós sabemos que servir ao Senhor, andar em santidade, viver para Deus, andar nos caminhos que nos levam para o céu, é aquilo que tem de melhor. Deus falou: os céus e a terra lhe proponho hoje. Os céus te proponho, diante dos céus te proponho hoje, vida ou morte, bênção e maldição. E ele ainda aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Só que, no entanto, embora todos nós venhamos ter a inteligência de entender que podemos escolher aquilo que há de melhor, nem todos nós estamos dispostos a romper na nossa própria carne, a cortar na carne para sacrificarmos, para vivermos para o Senhor. Moisés, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Em algumas versões diz assim: de usufruir durante um pouco de tempo os prazeres que o pecado pode te dar. Aí que vem a questão: você está disposto a renunciar à sua própria carne para servir a Deus? A renunciar os seus desejos, renunciar os seus vícios, renunciar às suas manias, renunciar os seus maus hábitos, renunciar àquilo que não convém. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então tem coisa que, ainda que não seja pecado, não convém a um servo do Senhor praticar. O texto de Hebreus, capítulo de número 12, vai dizer o seguinte: visto, pois, que temos a rodear uma tão grande nuvem de testemunha, despojando de todo o pecado e embaraço que tenazmente nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso ânimo, porque ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha só que coisa interessante. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, visto que temos a rodear uma tão grande nuvem de testemunha, o que você precisa fazer para seguir a Cristo? Abandonar todo o peso e embaraço que tenazmente nos rodeia. Querido, se nós não estivermos dispostos a cortar o embaraço e o peso do pecado, nós nunca vamos conseguir avançar. E aí, por que muitas pessoas não avançam na sua vida espiritual? Porque algumas pessoas não evoluem, não crescem, não amadurecem, não melhoram, não parecem mais com Jesus. É porque elas estão sempre embaraçadas. Mas, no entanto, o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, deixa todo o peso do pecado para trás, corta na carne se for possível, rompa com os laços do pecado para que você possa servir a Deus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Jesus Cristo, ele poderia viver como eu e você vivemos aqui nessa terra, porque ele foi homem, como nós somos, de carne e osso, e por isso ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas a Bíblia diz, sem pecado. Sabe por quê? Ele tinha um propósito especial: conservar a sua vida santa, íntegra, para derramar na cruz um sangue limpo, para pagar pelo meu e pelo seu pecado. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: Jesus Cristo se sacrificou por você. Por que você não é capaz de se sacrificar por Ele? E ele falou o seguinte: na nossa luta contra o pecado, nós ainda não temos chegado ainda na própria carne, na dor, no sangue, para resistirmos ao pecado. Isso quer dizer o seguinte: você tem que estar disposto a ir além da dor, além do sangue, além do sofrimento, a cortar na carne, para que você possa servir a Deus, viver uma vida que Cristo viveria.
Foi isso que Paulo disse: olha, irmãos, eu já estou crucificado com Cristo. Portanto, a vida que eu vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim mesmo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava dizendo: Jesus Cristo morreu a minha morte e eu agora estou disposto a viver a sua vida. E se que tiver que morrer para agradar a Deus, eu estou disposto a entregar a minha vida na morte para honrar o meu Senhor. Aí que eu te pergunto, se nós não estivermos prontos para morrer por Jesus, nós ainda não estamos prontos para vivermos por Ele. Se nós não estivermos prontos para morrer por Jesus, nós ainda não estamos prontos a viver para Ele. Porque para morrer basta alguns segundos, mas para viver envolve uma vida inteira de sacrifício. Sacrifício que você tem que fazer de abandonar o pecado para servir a Deus. E Paulo, ele falou o seguinte: olha, porque tudo aquilo que para mim era lucro, eu reputei como perda por causa de Cristo. E em verdade tenho tudo por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça própria, que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus. Precisamos ter esse tipo de entendimento para rompermos com o pecado e vivermos para Deus. E aí agora eu vou começar a caminhar para o final. A fé que vê o invisível leva-nos a não ter medo diante das dificuldades e adversidades que aparecem na nossa frente. Diz aí o versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. É a fé que nos mantém firme e que nos dá força para perseverar. Mesmo quando a ameaça na nossa frente, ela é real. A mesma fé que deu coragem a Joquebede para gerar em meio ambiente hostil, deu a Moisés a coragem para enfrentar a ira de Faraó. Eu quero dizer o seguinte: Paulo vai falar a Timóteo no capítulo 1, versículo 7 da sua segunda carta. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Por 365 vezes encontramos na Bíblia Sagrada a expressão não temas. 365 vezes. A mesma quantidade de dias que nós temos no ano, nós temos na Bíblia a expressão não temas. Sabe o que Deus está dizendo para você com isso? Não temas nem um dia sequer na sua vida, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque Deus é contigo. Ah, mas está chovendo canivete, as coisas estão dando tudo errado, as coisas não estão fluindo como gostaria que fluísse. Não temas! Não temas! Porque nós temos uma garantia da vitória do Senhor. Na sua primeira carta, João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não temas, creia que Deus está ao seu lado, creia que Deus é contigo. Ainda que o inimigo se levante, a Bíblia diz que toda arma preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Não temas. Queridos, nós precisamos entender isso, precisamos assumir diante de Deus, diante do mundo, uma postura firme.
uma postura de coragem, uma postura de enfrentamento, em meio às dificuldades. Você tem que permanecer fiel. E é a sua fé que vai te sustentar diante daquilo que te provoca medo. Sabe por quê? Covardia é o medo dominando a sua mente. Coragem é o medo dominado pela sua mente. E o diabo, ele luta o tempo todo para minar a sua mente, provocando dúvida. Porque quando ele provoca dúvida, ele consegue te amedrontar. Ele consegue fazer com que você não creia. Ele consegue fazer com que você deixe de acreditar. Mas quando você se mantém firme na palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele te capacita a ter coragem, mesmo em meio às dificuldades que se apresentam. Baseado nesse texto, eu quero asseverar mais 3 verdades. Uma, a fé leva-nos a sairmos da nossa zona de conforto em busca do propósito de Deus para nossas vidas. Moisés, ele estava numa boa no Egito, filho da filha de Faraó, herdeiro do trono, mas no entanto a fé tirou ele da zona do conforto para lançá-lo no deserto, porque não era no palácio que Deus queria usá-lo, Deus queria usá-lo no deserto. Às vezes Deus vai te tirar da zona de conforto, mas você precisa entender, é Deus movendo a sua vida para colocar você dele no centro do seu propósito. A fé nos faz tomarmos decisões sem deixar o medo falar mais alto. A Bíblia diz, pela fé, Moisés não temeu a ira de Faraó. Ele sabia que Faraó tinha poder de vida ou morte sobre ele. Mas, no entanto, ele sabia a quem ele estava obedecendo. E ele estava obedecendo ao mandamento do Senhor. Ele poderia dizer, foi Deus que me enviou aqui. Então o Senhor vai cuidar da minha vida. E ainda que seja grande o poder do Egito, ainda que seja grande o poder de Faraó, ninguém vai prevalecer contra a minha vida, porque Deus vai me sustentar. A fé faz-nos recusar aquilo que é aparente para viver aquilo que é eterno. A Bíblia diz, Moisés preferiu abandonar o Egito, de ser chamado filho da filha de Faraó, como que vendo o invisível, porque ele tinha por muito mais precioso o vitupério de Cristo do que os tesouros de Faraó. A fé faz com que você seja capaz de abrir mão de tudo por algo muito maior, que é o céu, que é a glória, que é a sua salvação em Deus, que é a sua comunhão com Cristo. A fé faz com que você venha a recusar tudo aquilo que o mundo possa te oferecer, porque eu sei que o diabo ele oferece, eu sei que o diabo tenta, eu sei que o diabo instiga, eu sei que o diabo alimenta, mas no entanto você pela fé vai poder dizer não para o diabo e sim para as coisas que são de Deus. Pela fé você vai poder dizer não para o pecado e sim para uma vida de santidade. Pela fé você vai ser capaz de renunciar os prazeres terrenos e transitórios que aqui vão acabar, para poder você viver uma eternidade com Deus em comunhão plena. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé que vê o invisível, ela não se move pelas circunstâncias, mas ela se move pelas promessas de Deus. Deus falou para Moisés, Moisés vai lá e tira o meu povo, traga para o deserto, porque eu vou cumprir aquilo que um dia eu prometi ao meu servo, ao meu amigo Abraão. O tempo do cumprimento da promessa está chegando. E eu conto com você. A fé que vê o invisível, ela não se move pelas forças das circunstâncias, mas ela se move pela promessa de Deus. Quer ver um grande exemplo disso? Caleb. Não sei se você já ouviu falar nele, mas ele foi um dos espias que Moisés enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra de Canaã. E a Bíblia diz que ele foi com Josué e mais 10, e depois de 40 dias eles voltaram.
e trouxeram um relatório para Moisés. Os 10 espias infamaram a congregação e todos começaram a murmurar. Mas Caleb disse: eia, subamos, porque nós haveremos de conquistar. Mas, no entanto, a murmuração foi muito grande. Deus se irou contra aquela nação. E ele falou o seguinte: olha, segundo os dias que espiaram a terra, cada dia representando um ano, durante 40 anos, esse povo sofrerá o meu desagrado no deserto, até que toda essa geração, contada de 20 anos para cima, morra no deserto. E somente o meu servo Caleb e Josué haverão de conquistar a terra prometida. Toda uma geração, 603.550 homens que saíram do Egito, contados de 20 anos para cima, pereceram no deserto do Sinai, andando em círculo, durante 40 anos. Porque a murmuração, ela atrasa a bênção de Deus nas nossas vidas. Nunca ceda a sua boca para murmurar. Impeja de murmurar, adore ao Senhor. Caleb, ele perseverou em seguir ao Senhor, porque ele creu na promessa do Senhor. E num dia, após 45 anos já haver se passado, ele chegou para Josué no tempo da distribuição das terras e falou o seguinte: olha, há 45 anos atrás, Moisés prometeu que me daria Hebrom. Porque você lembra, Josué, que você foi comigo, você estava lá. Os meus irmãos que nos acompanharam, eles inflamaram a congregação e fizeram com que todos murmurassem. Mas, no entanto, Caleb diz assim: porém, eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu não fui Maria com as outras. Eu não fui papagaio que fica repetindo o que os outros falam. Eu não fui piolho que anda pela cabeça dos outros. Eu me mantive firme. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Já se passaram 45 anos, eu tinha 40, agora estou com 85. Mas ele diz assim: ó, tal era a minha força de outrora, tal também é a minha força de agora, tanto para entrar na peleja, quanto para sair vitorioso dela. E sabe que terra ele pediu? Ele falou assim: eu quero Hebrom, porque é a terra onde estão os gigantes. Os mesmos gigantes que fizeram com que o povo infamasse a terra há 45 anos atrás, permaneciam na terra. Mas Caleb falou assim: pode me dar Hebrom, que eu vou botar aqueles gigantes para correr e eu vou conquistar a promessa de Deus para a minha vida. Caleb, ele não se movia pelas circunstâncias, nem se movia pela opinião dos outros. Ele se movia pela fé na promessa de Deus. Quem tem fé na promessa de Deus não aceita menos daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ele entende que Deus pode realizar um milagre e ele continua crendo e profetizando o milagre sobre sua vida. É a fé que nos sustenta para que nós possamos viver a promessa. E agora eu encerro. O grupo de louvor pode se achegar. E eu convido você a ficar de pé. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Eu creio que o Senhor deseja levar-nos nesse tempo de incerteza e insegurança a aprender a viver uma vida com total dependência do Senhor. Só que, se você quer viver uma vida de dependência de Deus, você precisa desenvolver a sua fé. A fé é a força mais poderosa que existe no mundo. A nossa oração, ela é respondida segundo a vontade de Deus e segundo a nossa fé. Jesus Cristo falava quando alguém pedia para realizar um milagre: seja feito conforme a sua fé.
se você quer milagre, você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa aumentar a sua fé. Você precisa acreditar que essa palavra, ela pode produzir no seu coração a fé que vai fazer com que você veja Deus operando de uma maneira tão grande, tão especial. Quando você começar a acreditar, quando você começar a crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida, você vai ver milagres tremendos acontecendo no meio da sua família. Você vai começar a declarar aquilo que você crer, segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, e aquilo vai começar a acontecer na sua vida. Aquilo vai começar a acontecer na sua vida, só que você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus vai fazer, para que você possa provar aquilo que Deus pode fazer. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crer.